E aí pessoal, beleza? Marusro aqui. Hoje irei conversar com o Matheus, que é um integralista, e vamos conversar um pouco sobre as ideias do integralismo e como está esse movimento nos dias atuais. Aí pessoal, vale lembrar que eu não concordo com a ideologia política dos convidados. Pode ter pontos que eu concordo e pontos que não. A intenção dos vídeos é apenas uma entrevista, é justamente apenas mostrar as gamas de ideias que existem por aí. Espero que curtam o vídeo. É isso aí. Valeu. Falou. Eu queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal que for assistir o vídeo. Boa noite, meu nome é Matheus Batista, eu sou secretário nacional de Ação e Mobilização da Frente Integralista Brasileira. O que eu posso falar, eu acho que é basicamente isso. Eu moro em Patinga, no interior de Minas Gerais. Ok. Então vamos para as perguntas sobre o que é o integralismo. Cara, o integralismo é em primeiro lugar, uma concepção do mundo, mas Sim. eu vou deixar isso para quem quiser se aprofundar melhor na ideia. O integralismo, ele derivando dessa concepção de mundo, ele cria a sua própria ideia do que é o homem, do que é a sociedade, do que é o Estado, e a partir disso ele cria toda uma doutrina, de onde deriva o homem integral, a sociedade integral, o Estado integral, que são concepções que influenciam na aplicação de programas, de ideias em torno desses conceitos. É uma doutrina muito superior às doutrinas nacionalistas que partem apenas da ideia de protecionismo, desenvolvimentismo, que a partir de toda uma concepção do mundo, a partir das concepções da sociedade, e a partir delas deriva todas as outras ideias políticas. Mas já nesse ponto, qual que é a diferença assim, fundamental entre o integralismo e o nacionalismo? Integralismo é nacionalista, né, cara? A questão é que para você ser nacionalista, você está inconscientemente ou conscientemente aderindo a alguma filosofia. Sim. E, assim, você pode aderir a uma filosofia pragmática, a uma filosofia liberal, uma filosofia comunista ou ao integralismo. Na verdade, inclusive o Heraldo Barbuí, ele diferenciava 3 tipos de integralismo: o liberal, o socialista e o que ele chamava, eu acho que até meio erroneamente, de romântico. E ele reduzia o nacionalismo a essas 3 vertentes. Se você não é integralista, você está em alguma das outras duas. Você pode discordar, mas, de certa forma, você está meio que vitimado por alguma dessas concepções de mundo. Que uma última entrevista minha que eu fiz com esse Vinícius, que é um nacionalista, ele falou que todo integralista é nacionalista, mas nem todo nacionalista é integralista. É verdade? Justamente. Não, a gente tem aquela frase do integralismo, né? Que fora do integralismo não há nacionalismo. A gente entende que o único nacionalismo legítimo é o integralismo, que é o único que parte da noção correta da nação, da compreensão das tradições nacionais. Tanto que o próprio Francisco Elias de Tejada, que é um tradicionalista respeitadíssimo, dizia que o único a entender a tradição do Brasil foi o integralismo. Então tem essa ideia de que fora do integralismo não há nacionalismo legítimo, mas pode haver pseudo-nacionalismos, como é o caso desse que você entrevistou. E a outra vertente que se diz nacionalista, os trabalhistas. Você quer mesmo que eu comente isso aqui? Sim. Eu fiquei marcado de morte com esses caras. Então, cara, o trabalhismo, eu tenho um textinho. Eu acho que a única crítica ao trabalhismo no Brasil fui eu que fiz. Então, um texto pequeno que eu postei no Medium, uma breve crítica ao trabalhismo brasileiro. Não dá pra dizer que eles são os laboristas da Inglaterra. Não dá pra dizer que eles são socialistas propriamente ditos. Mas, essencialmente, você vê que eles são socialistas, sim. Porque você vai ler o Alberto Pasqualino, eu vou evitar falar muita coisa aqui, que posso me comprometer depois com os trabalhistas. Mais do que eu já tô. Mas a obra do Alberto Pasqualino é muito besteira, porque ele define o trabalhismo como uma concepção da sociedade. E a concepção tradicional da sociedade é a união moral de múltiplas pessoas em direção a um fim. A concepção trabalhista é
escambo de trabalho é a divisão do trabalho. A sociedade, para ele, é a divisão do trabalho, onde cada um tem um trabalho e troca por outro. E é basicamente isso. Isso é o trabalhismo. Por mais que muitas pessoas não entendam o que é e saiam se dizendo trabalhistas, isso é essencialmente trabalhismo. Isso não pode ser aceito por uma pessoa espiritualista, que entende o espírito como uma força primaz da sociedade. Então o trabalhismo ele está mais perto do socialismo do que do integralismo? Eu não sei ao certo de precisar isso. Sim, tanto que eles aceitam a ideia do valor trabalho, inclusive aceitam nos mesmos termos de Marx. O Estado, para eles, é individualista, como o marxismo também é. Tem essas questões mais filosóficas, sociológicas, mas na mística deles você vê que é bem integralista, né? Fora do pensamento, mas na questão irracional, eles se inspiram muito no integralismo. Uhum. E qual sistema de governo os integralistas defendem? Não temos opinião oficial. Eu sou monarquista, falando pessoalmente. Miguel Reale era republicano. Gustavo Barroso era monarquista, aí por aí ia. Por aí ia. Então não é algo... Era monarquista. Mas A e B, por questões constitucionais, era oficialmente republicana. Hoje em dia, como não tem mais toda essa neura com a monarquia, integralista é o que ele quiser ser. Então, e já falamos do sistema de governo, então como funcionaria uma economia num governo integralista? Sendo uma monarquia ou uma república? Cara, primeiro você tem que entender. Inclusive, estava transcrevendo agora um texto do Coutrinho Neto sobre isso. Ele dizia que a economia é um capítulo das ciências sociais. E como existe uma ciência social corporativista, existe também uma economia corporativista. Essa ciência social e essa economia são dois conceitos que o integralismo incorpora. Primeiro, ele parte da ideia de uma sociedade corporativa, depois ele chega na ideia de uma economia corporativa. Mas o que é uma sociedade corporativa? Uma sociedade organizada em corporações. São organismos autônomos no seio da sociedade que elas próprias organizam o funcionamento da economia entre si. Isso tudo sob a superior coordenação do Estado. Daí, como seria a economia integralista? A economia integralista seria a economia auto-organizada, não autorregulada pelo sistema, mas auto-organizada pelas pessoas que a compõem, não por um sistema abstrato de precificação livre. É um sistema que repugna a livre precificação, ou seja, a ideia de concorrência de preços livres, que é o que o liberalismo em suma propõe. É um sistema que propõe a difusão da propriedade ao máximo grau, a resolução dos problemas econômicos e socioeconômicos de maneira coletiva e harmônica, uma câmara econômica. E sobre as estatais, o que vocês pensam? Cara, é difícil falar sobre as estatais, porque, em primeiro lugar, elas são algo contraindicado, vamos dizer assim. Elas têm dois propósitos essenciais: dar lucro ao Estado, e paradoxais ao mesmo tempo. Dar lucro ao Estado e fazer o Estado se apossar de uma atividade que não precise de dar lucro. Por exemplo, uma Eletrobras. É perigoso para a harmonia social que a Eletrobras seja privada, porque, sendo privada, ela vai inevitavelmente ser focada no lucro. Isso pode dar vários problemas como a Vale deu, porque existe uma certa negligência no fornecimento, mas focado nos retornos que esse fornecimento pode ocasionar. E da outra face, as estatais são uma forma de o Estado não depender exclusivamente do imposto excessivo para garantir seu funcionamento. Então tem essas duas questões que têm que ser levadas em consideração: o lucro do Estado e a não necessidade do Estado de lucrar. Então, e vamos voltar um pouco aqui sobre o assunto do sistema de governo. Você pessoalmente defenderia uma monarquia constitucional, certo? Não. Absolutista? Não, tradicional, é como a gente chama. Tradicional? Absolutista? São dois conceitos modernos, inventados
pela Renascença. Então, e qual seria a Casa Real? Já que eu acho que essa atual Casa Real, ela defende a restauração de uma monarquia mais constitucional, não é? É, Então, qual seria a Casa Real só que que você suporta? eu evito falar de monarquia e república, porque eu defendo uma coisa e o monarca defende outra. Então, pra não conflitar outra, eu prefiro ficar mais na república e quando tiver tudo estabilizado, a gente pode falar melhor sobre a monarquia. Porque por Ok. enquanto, o povo passando fome, um monte de catástrofe acontecendo. Os caras querendo falar de monarquia, eu acho isso um absurdo. Eu pessoalmente sou monarquista, mas pessoalmente sou idealmente monarquista. Uhum. Eu defendo a monarquia agora, eu defendo como projeto de longo prazo, para um futuro talvez distante, mas um futuro que vai acontecer um dia. Entendo. Ficaria mais pro longo prazo, então, né? É, justamente. Eu já ouvi também pessoas fazendo comparações do movimento integralista quando ele nasceu com os movimentos fascistas. Existe algum tipo de ligação entre os dois? Entre o integralismo e o fascismo? Cara, uma coisa é você olhar nos anos 30. Nos anos 30, até a. Pô, o Hitler era capa de revista. Era inevitável você viver naquele contexto, pré-guerra. E não ter Eu, por exemplo, tenho uma tremenda uma admiração por Mussolini, é uma coisa pessoal minha. Mas não dá Uhum. pra negar que o cara era um tremendo estadista. Mas diz pra você dizer que o integralismo era fascista, é outra coisa. O fascismo brasileiro. Da mesma maneira que eu, por exemplo, elogiar o Viktor Orbán, os caras me chamar de populista. Elogiar o Putin, os caras me chamar de duguinista. Não é assim, cara. Tinha uma certa conexão espiritual que o integralista ele sentia no fascista e tinha um certo sentido comum. Ambos lutavam por uma causa que era em muitos pontos convergentes. Mas nós sabemos, como era relatado pelos integralistas da época, que existiam muito mais pontos divergentes do que convergentes entre as duas correntes. E o fato incontestável, é que os integralistas e os fascistas digladiavam nas suas. Você pega lá, por exemplo, Mas nazistas no sul, fascistas no sudeste. movimentos fascistas naquela época eram grandes, assim? Ao Cara, ponto de chegar em um embate com os integralistas? é assim, tinha a Ação Social Brasileira no Rio Grande do Sul, tinham vários movimentos análogos ao fascismo, análogos mesmo no Brasil, e eles digladiavam com o integralismo, era isso. Virou bem famosa a história da Ação Social Brasileira, que o pessoal resgatou essa história, né, e tá rodando por aí. Era um movimento fundado por um padre que era da IB, aí saiu da IB, fundou o próprio movimento, o movimento era declaradamente fascista, e o principal inimigo do movimento não era o liberal, não era o comunista, era o integralista. Uhum. Então tinha esses movimentos análogos que digladiavam com o integralismo. E qual é a maior diferença entre os dois? A maior diferença ali que você pode falar entre o integralista e o fascista? Cara, se for para escolher só um, vou escolher a pauta do Estado totalitário. O integralismo Uhum. é radicalmente contrário à ideia de Estado totalitário. Mas se for para escolher mais, vou escolher partido único. O integralismo não é por um partido único, é contra todos os partidos. É a identificação do indivíduo e do Estado. E o fascismo, a ideia do fascismo é que o Estado e a sociedade se confundem, se amalgamam. E essa ideia é inconcebível. A gente concebe os dois como forças paralelas. O indivíduo, a sociedade, o Estado são forças paralelas. Eles não se confundem. Eles podem se identificar exprimindo-se um no outro. O indivíduo na sociedade, a sociedade no Estado. Mas continuam sendo forças distintas e paralelas. O Estado totalitário, justamente, que tenta absorver a sociedade e o indivíduo. Que tenta tomar o lugar um do outro. É uma coisa inconcebível para o integralista. O Estado que se coloca acima
da própria religião, da própria moral do indivíduo. Partido único, como eu já disse, que Uhum. o próprio Mano Ilesco era quem mais criticava isso, um cara que flertava muito com o fascismo. E outra questão que é o modelo de corporações que eles tinham. Eu te falei sobre as corporações, que são organismos autônomos. Para o fascismo, a corporação é um órgão do Estado. O Estado comanda ela como o Estado hoje comanda a Petrobras. Basicamente assim, embora não seja uma empresa, seja uma instituição. Então, os integralistas também defendem uma democracia? É, a verdadeira democracia, no caso. Porque a ideia de democracia, ela tem que partir da ideia do governo do povo pelo povo. E para isso tem que primeiro conceituar o que é o povo. E esse povo está longe de ser aquela massa de sufrágios universais que o liberalismo criou, que cada um é Uhum. simplesmente um voto. Houve uma hierarquia de grupos naturais, cada grupo atuando em sua área de circunferência, e só exprimindo esse povo no Estado é que o povo terá um verdadeiro governo. Daí vem a ideia de regime corporativo, que é integrar esses grupos no Estado de maneira adequada, contra a ideia da sociedade como uma massa, uma soma de indivíduos, que gera o sufrágio universal. Então, por mais que o integralismo não concorde com o sufrágio universal, não concorde com os partidos, ele concorda com a representação do povo, com o governo do povo, com a autogestão popular. É o único regime que realmente concorda com isso. Tanto que o Stuart Mill, por exemplo, o liberal, foi lá e decidiu: democracia não é o governo do povo pelo povo, é o governo para o povo. Ou seja, tá sabendo que aquele modelo liberal é inadequado para o povo se governar, e então procurando uma nova fórmula que pudesse conciliar a democracia com o liberalismo. Então, se o integralismo não defende o sufrágio universal, quem iria fazer parte da vida política ativa da sociedade? Quem contribuía mais com impostos ou coisa do tipo? Representantes das corporações. Sim, os donos das... São organismos autônomos, representam o trabalho, mas não só o trabalho, representam um trabalho cultural, moral, mas também econômico. São basicamente, vou te dar um exemplo, a OAB, daí teria também uma corporação do café, da agricultura, da indústria, do leite, divididas por ciclo e ramo de produção, e as corporações culturais, como a OAB, as universidades, tudo isso são corporações, elas existem no seio da sociedade e serão as representantes do povo no Estado. Então, esses fariam parte da vida ativa da política do país. Sim, se o povo é composto por grupos, nada mais justo que o povo se governe através desses grupos. Inclusive, é uma forma de aplicar uma democracia mais do que puramente eleitoral, uma democracia procedimental, que você vai lá e vota no cara, aí depois de 4 anos você vai e vota em outro cara, depois de 4 você vai e vota em outro cara. Não, nesse conceito, é possível ao homem governar, assim, não vou dizer governar, vou dizer participar do governo, da vida política, em tempo integral. Ele vai ter lá as corporações se unindo, os sindicatos, as universidades. No sindicato, o cara realiza uma democracia semanal. Ele está sempre no modelo democrático. Então, ele está sempre exercendo a vida democrática. Isso forma ele para esse exercício posteriormente. O cara, desde quando está lá trabalhando, já começa a se envolver na política, e assim nós conseguimos formar uma geração de políticos competentes para governar o país. Entendo. E teria algum partido atualmente no Brasil que representa algumas ideias ou todas as ideias do movimento integralista? Cara, o partido que eu mais gosto é o PRTB. Mas fora ele, a síntese de 2 partidos seria o melhor. O PMN e o PHS. Mas os dois já estão se fundindo e tudo mais. Mas o PRTB é outra coisa, né? Outro contexto. O PRTB, tem lá um Levi Fidelix que conversou comigo, falou sobre integralismo, falou muito bem, extremamente bem.
Depois conversou com o Dr. Vitor Bargui, nosso presidente. Falou que já se considerava integralista, usou o lema Deus, Pátria e Família. Então é um partido muito próximo da gente. PRTB, então. É. Embora eles sejam trabalhistas, mas não da vertente do trabalhismo que o pessoal preconiza do Pasqualini, mas do Fernando Ferrari. E o antigo partido do Enéas, o Prona, ele representava alguma das ideias dos integralistas ou era uma outra vertente nacionalista? O partido do Dr. Enéas só não virou integralista oficialmente porque se fundiu com o PL para passar a cláusula de barreira, que no fim só foi aprovado recentemente. Então é lógico, tinha muita convergência, embora o Dr. Enéas tivesse umas ideias meio materialistas, resumisse muita coisa à economia, era um grande homem, se orientava muito pelo integralismo, e tem várias histórias do envolvimento de integralismo com o Prona. Por exemplo, o deputado federal eleito pelo Prona, o Elimar Máximo Damasceno, metade dos discursos que ele fazia era homenageando integralistas, falando da participação deles na IB. Tentava fazer evento, comemoração a Primo Salgado, várias coisas. Como iria haver uma reforma política para se chegar a um sistema político integralista? Teria rasgar a Constituição ou umas reformas políticas? Cara, a ideia é justamente o integralismo. Tem essa ideia de que o Estado não pode ser permanente. Não pode manter uma forma de Estado permanentemente. Ela tem que estar sempre renovando, estar sempre mudando seu formato, seu modelo. E por isso as constituições não podem ser permanentes, que nem são lá nos Estados Unidos. Porque tem sempre novas necessidades. E as constituições vêm atender essas necessidades. Então, dentro da filosofia integralista, é perfeitamente factível que alguém vá lá e crie uma nova constituição. Não tem esse tabu constitucional como existe hoje no Brasil. A Constituição, mesmo em períodos democráticos, regulares, pode ser renovada, transformada. E é basicamente assim, entrar lá, fazer uma nova Constituição, porque na nossa Constituição atual é impossível, é a cláusula pétrea, que é uma república de sufrágio universal, partidária. Então, pela Constituição é impossível. A gente pode atuar dentro dessa Constituição, defender nossos interesses dentro dela. Nós sempre temos como meta o ideal, que é a democracia corporativa, orgânica. Não vamos rasgar a Constituição, não vamos dar um golpe de Estado, mas vamos aguardar a oportunidade correta para que um dia possamos criar uma nova Constituição iluminada pelos ideais da democracia verdadeira. Mas então, Matheus, você não concorda que não teria como mexer na Constituição, já que a própria Constituição, ela se própria defende de qualquer outro tipo de reforma? Esse é um problema. Eu acho que é meio ridículo uma Constituição se defender de uma nova Constituição. Uma nova Constituição abole a anterior, então. Mas uma coisa que a história nos dirá. Você está gravando agora em 2019, 21 de agosto. Um dia, a história vai dizer qual foi o resultado disso. Como a gente conseguiu transpor essa dificuldade. Seria possível hoje no Brasil ter algum tipo de uma união nacional voltada para o integralismo? Da população, a maior parte da população aderir ao integralismo? É o que a gente tenta fazer dia e noite. Eu viro à noite. 8 horas da manhã eu tô lá trabalhando ainda. É o que a gente faz, sem parar. Visando um dia chegar a esse ponto. Vai ser difícil, mas é um sonho que se tem desde os anos 30, essa união nacional. E como muita gente já morreu por isso, Deus vai ouvir a nossa voz e vai concretizar essa grande união nacional em torno do integralismo, que é a única doutrina verdadeiramente nacional. E como os integralistas veem as empresas estrangeiras privadas que vêm abrir comércios aqui no Brasil? Tem alguma visão negativa? Cara, se elas vierem trazer empregos, trazer dinheiro pra gente, tá maravilhoso. O que não pode é elas consumirem todo o mercado nacional e levar o lucro pra fora.
Tem que diferenciar entre as empresas que estão vindo. Não tem como ter Mas- uma posição muito apriorística sobre isso. Mas você não concorda que se elas virem aqui no Brasil e gerar emprego, elas não vão também levar os recursos para fora? Por Fazer isso os que dois do mesmo jeito? você é priorista. Quais recursos? Uma empresinha sei lá, empresa, vamos fazer um cenário hipotético. Um chinês de 19 anos abre uma lojinha de 1,99, passa na cabeça dele, puta, eu acho que eu vou levar minha lojinha lá pro Brasil. Daí ele cria uma nova lojinha de 99 aqui. O cara não vai estar sugando recurso nenhum, pô. Uhum. Mas de fato é mais importante, mais adequado, que essa lojinha de 99 fosse nossa. Que ele tá roubando um mercado. Mas de toda maneira não é algo muito grave, não é uma captação de recursos nossos, efetivamente. Ok, então já as empresas as empresas chinesas que extraem minério, aí sim haveria problema. É outra questão. Uma mineradora, todas as mineradoras. Cara, A e B, originalmente, tinha a filosofia de que as minas tinham que ser todas estatais. É absurdo a mineração ter como fim o lucro hoje em dia. Mas, de qualquer maneira, esse lucro pode estar alimentando o Estado para cumprir a função de assegurar a segurança nacional. E ainda assegurar a soberania nacional. Ela tem que estar sob as mãos da nação. Para isso, a melhor maneira é ela estar na mão do Estado. Isso engloba também o mercado petrolífero também. Com certeza. Tanto que o Plínio Salgado ele achou um absurdo a Petrobras que não era 100% estatal. E hoje em dia muita gente fala que ele acha um absurdo porque tinha participação do Estado. Né? Bom, então, Matheus, eu acho que é só por isso mesmo, só essas perguntas mesmo que eu vou fazer. Você queria despedir um pouco do pessoal e falar para as pessoas que foram ouvir isso, onde elas podem buscar para saber mais sobre o integralismo? O melhor lugar para buscar é no site da FIB, www.integralismo.org.br. A gente está reformando o site, ainda essa semana vai sair um novo modelo. Dependendo de quando você estiver ouvindo isso, em 2019, em 2025, vai aparecer alguém em 2025 um dia e comentar, tá ouvindo naquele ano. Mas daí já vai ter modificado o portal, é claro. Mas o portal em si ele contém vários textos para você entender o que é o integralismo. Essa é uma plataforma muito ampla para você entender a fundo o que é a doutrina. Tem lá um e-book para você acessar. Tem muito material que você pode buscar se você quiser aprender o que é o integralismo de verdade. E não conforme a visão que o pessoal passa em livros de história, videozinho de YouTube, daquele Eduardo Bueno, por exemplo. Foge do YouTube. O YouTube não vai te ensinar o que é o integralismo. Para de pesquisar integralismo na barra do YouTube, que é provavelmente a maneira como você chegou aqui. Pesquisa integralismo no Google, basicamente. E lá você vai encontrar o site. E naquele site você vai entender o que é integralismo e vai poder pesquisar a fundo essa doutrina. É mesmo, e antes de você se despedir, eu queria fazer outra pergunta. E sobre... essa é a última pergunta, mas sobre as liberdades individuais, tipo, por exemplo, religião. O integralista vê de forma negativa uma religião de um país, por exemplo, religião muçulmana, religião shintoísta japonesa. Já começa por aí. A gente aceita a liberdade de cultos, aceita liberdade de consciência também, como uma circunstância. Não vamos tentar suprimir a liberdade de você cultuar ninguém, de você ter qualquer pensamento. Então nós aceitamos essa liberdade, mas sempre sob um prisma filosófico de que o certo é uma nação integralmente cristã e tal. E o nosso objetivo é construir uma nação cristã, é cristianizar o Brasil. Então a gente vai aceitar o cara ser muçulmano, mas o nosso propósito é cristianizar ele. É essa a ideia. Mas e ideia de mesquitas, por exemplo? Liberdade de culto, né? O cara pode construir a mesquita dele. Mas tem que saber que o nosso propósito não é facilitar para ele, é cristianizar a nação.
Ok. E então você poderia despedir já. Eu não saberia como me despedir. Eu acho que eu vou dar um abraço para todo mundo, esperar o melhor para todos, para que um dia possam ouvir esse áudio aqui que você gravou com meia hora. Mas que vai ser um dia o reflexo de algo que deu certo, o começo de algo que deu certo. O integralismo é algo que vai dar certo. Você está ouvindo isso, quando quer que você esteja ouvindo, você tem que saber isso. O integralismo vai triunfar. O Brasil vai triunfar. O integralismo vai triunfar com ele. Tá não, E aí, pessoal, Maruzaro na voz. Bom, pessoal, fora isso, espero que tenham gostado do vídeo. O site da FIB, para quem tiver interesse, está aí na descrição. Se puderem dar um suporte aqui para o canal, compartilhando, comentando e curtindo o vídeo, desde já eu vos agradeço. No mais, é isso aí. Valeu, falou!